Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da classe Logos. Nós já estamos na quarta aula do material Castigo e Esperança da Cultura Cristã e hoje a aula vai falar sobre infidelidade e arrependimento, professor seminarista Alisson Santos, e vamos orar nesse instante para a gente ter o direcionamento do Espírito Santo. A aula de hoje vai ser gravada, foi gravada no domingo e está sendo transmitida hoje, aqui diretamente para o YouTube, porque nós tivemos problemas com a ferramenta do Zoom. Eu até tentei fazer uma transmissão pelo Jitsi, mas também não funcionou. Então, nós estamos improvisando aqui editando o vídeo para que a gente tenha uma continuidade. E vamos orar, para que a gente consiga resolver esse problema nas próximas etapas. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nessa aula. Cuida e guarda as nossas vidas, Pai. Dá-nos entendimento, Pai, pleno da Tua palavra, para termos um caminhar contigo, Senhor, uma busca por santidade. Te peço, Pai, pela vida do seminarista Alisson Santos, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, da vida da sua esposa, Pai, toda a sua família, e que as suas palavras possam estar abençoando-nos no dia de hoje, Pai. É isso que nós te clamamos, Deus, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar a nossa aula. A aula de hoje é infidelidade e arrependimento. E aí nós vamos ter alguns objetivos para a nossa aula de hoje. O texto base vai ser Jeremias 3, né? Eu vou ler o verso 12. Para ficar como base, não vou ler. A proposta da revista é todo o capítulo 3. Nós vamos fazer uma análise e vamos extrair algumas lições tópico-textuais do capítulo 3 de Jeremias, mas nós vamos deixar como base o verso 12, que vai conectar bem com a temática de arrependimento, pois é uma aula onde nos convoca à reflexão sobre o arrependimento, né? O contexto geral é a infidelidade de Israel e uma convocação ao arrependimento. Verso 12 diz assim: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. E aí nós vamos ter como objetivo da aula compreender a real necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, e vamos também refletir as razões de Deus em relação ao seu agir, proposto aqui na revista, e entender a necessidade de uma legítima reforma espiritual em nossas vidas. E no decorrer da aula, surgindo as dúvidas, por favor, me questione, tá? Eu não sabendo, irei perguntar ao Guilherme, que sabe muito mais do que eu. Introdução. A título introdutório, nós podemos ver algumas temáticas que evidenciam no capítulo 3 do profeta Jeremias, tá? Depravação total, soberania de Deus, aliança, arrependimento verdadeiro, restauração pela graça. Essas temáticas aqui, que são temáticas dentro da nossa perspectiva hermenêutica, que é a teologia reformada, nós enxergamos que isso evidencia em todas
capítulo 3. E o comentarista da revista, ele traz um conceito de remorso, né? Ele traz aqui, transcrito na nossa lição, o conceito de remorso. A palavra remorso vem do latim remorsus, que significa morder novamente. Isso daí vai apontar para uma vida onde o ser humano, né, que morde, ele vai ter dentro de si algo que lhe causa angústia, tá? Então ele deixa inclusive expresso que um dos exemplos bíblicos, né, de que não houve arrependimento e sim remorso, é um exemplo bíblico de Judas, né? Judas ele teve profundo remorso a ponto de dar cabo da sua vida, e aí ele faz essa conceituação do remorso a fim de que nós tenhamos em mente que o verdadeiro arrependimento não é um arrependimento onde apenas nós nos comportamos de forma que nós categorizamos como remorso, porque provavelmente o remorso pode vir a fazer a pessoa ter um comportamento reminiscente, ou seja, sentir de novo ou vivenciar de novo certas circunstâncias. Ao passo que o verdadeiro arrependimento, que é quando nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nós temos o verdadeiro processo de mudança de mente. É a mudança de mente que num processo que desencadeia, nós vamos ter um novo agir e um novo sentir, né? É o que o grego traz como essa conceituação grego metanoia, um novo pensar, que consequentemente faz você, nas suas relações, sentir diferente, se relacionar diferente, bem como também se comportar diferente, novo pensar, novo agir e novo sentir. E aí nós vamos ver o contexto histórico do capítulo 3 de Jeremias, onde esse capítulo 3 ele faz parte dos primeiros discursos proféticos do profeta, tá? Ao povo de Judá. Ele expõe a infidelidade espiritual de Israel e Judá, representadas por esposas adúlteras que quebraram a aliança de Deus, mas ainda são chamadas ao arrependimento. O pano de fundo é a aliança mosaica e o papel de Deus como esposo de ela. Porque por mais que nós, aí trazendo uma aplicação individualizada das nossas vidas, por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E aqui vale ressaltar que o eixo do ministério profético, e aqui independe de ser na vida, nós estamos falando de Jeremias, mas independe de ser da vida do profeta Jeremias, mas sim do ministério profético no Antigo Testamento. Aqui ele expõe a infidelidade espiritual de Israel e de Judá, tá? E aí fazendo uma analogia de um contexto conjugal, né? De uma vida conjugal, tá? Então, eu faço esse reforço aqui que o ministério profético ele tem a evidência de denunciar o pecado, convocar o povo ao arrependimento. Tá? Então, hoje em dia, a gente vê aí muitas idiosincrasias em muitas comunidades por aí, e as pessoas, sob uma prerrogativa de ser profeta e ter um ministério profético, ficar prevendo o futuro. E no Antigo Testamento a gente não vê a finalidade primordial de prever o futuro. Eventualmente se falava algo do futuro mediante o contexto de você denunciar o pecado e convocar o povo ao arrependimento. Tá? Então, ministério profético, hoje, quem tem é a igreja como corpo, denunciar o pecado. Tá? Denunciar o pecado,
convocar o pecador ao arrependimento e receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o papel da igreja, como corpo místico de Cristo, a fim de comunicar a mensagem do Evangelho, tá? E não um papel primordial de adivinhar futuro, trazer coisas que tragam um pretexto de uma aparente espiritualidade, mas que na verdade não tem nenhuma sustentação da orientação de Deus preservada na sua palavra. E aí, nosso primeiro ponto da aula é o clamor que rompe a surdez, tá? Jeremias 3. A mensagem é um duro golpe de denúncia contra a idolatria, que nós já falamos anteriormente, né? Tanto de Israel como de Judá. Israel é comparada a uma mulher adúltera ou prostituta, que enrolou-se pelos beduínos e vendedores ambulantes, e com eles entregou-se aos mesmos deuses, adorando pedras e árvores. Aqui uma analogia para a substituição do senhorio único do Senhor, tá? Vou falar uma coisa óbvia aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Aqui é uma analogia a uma infidelidade conjugal, tá? Mas aqui o contexto é espiritual do povo do Senhor, uma infidelidade espiritual de romper o seu comportamento de devoção única ao Senhor. Então, o profeta traz essa analogia de um adultério contra o Senhor, tanto de Israel como de Judá, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Consequentemente, eles foram exilados. Aqui no contexto, Jeremias profetizando para o reino do sul, foi exilado no cativeiro do Babilônia, tá? E por que eu estou trazendo essa obviedade? Porque eu já vi gente falando que, não, veja bem, se a pessoa se torna infiel a Deus, ela está cometendo adultério. Então, dentro de uma vida conjugal, se o seu cônjuge quiser divorciar-se dele, então ele tem a legítima carta branca para se divorciar. Não, baseado nesse texto, não. Forma 1. A cláusula de exceção que o Novo Testamento traz, e Jesus deixa claro, é infidelidade conjugal mesmo, na literalidade de um contexto conjugal, onde um marido e mulher vivem, e aí há infidelidade conjugal, envolvendo questões sexuais, etc. Então, aqui não é base para divórcio dentro das nossas leis humanas, tá? E páginas mais inteligentes já usando textos como esse no Antigo Testamento para dizer que há legitimidade para divórcio. Não há. Pois bem, também acerca do clamor que rompe a surdez, nós vamos ver que a igreja ela continua sujeita à tentação de abandonar sua relação atual com Cristo para adorar pedras e árvores e também os deuses do coração, como o sexo, dinheiro e a fama. Cada igreja, como corpo de Cristo, é um cristão, como membro desse corpo, manter sua fidelidade ao Senhor, sustentado pelo Espírito. Vou provocar vocês agora um pouquinho. Vocês concordam com essa segunda afirmação aqui? Está aqui na nossa revista. O que é que vocês acham? Podem falar, sem briga, tá? Um de cada vez. Fiquem à vontade aí. O que é que vocês acham sobre essa afirmativa aí? Ouço muitas vozes. A inquietação. Acho que o pessoal está pensando. É muita questão da responsabilidade humana, né? A gente entender que também a gente tem o papel de manter nossa constância, nosso relacionamento com o Senhor,
e desenvolvendo isso, né? Não deixar que as coisas aconteçam aleatoriamente. Perfeito. Perfeito. Você usou uma palavra-chave, desenvolver isso, né? O desenvolver a nossa salvação, Paulo fala, né? Desenvolver a nossa salvação. Mais alguém? Se a gente... Literalmente pedras, e aplicando a nós temos um templo pelo qual nós adoramos. É literal, né? E a gente, se não se aperceber, a gente começa a criar outros também. Isso é verdade. Mais alguém? Pois bem, deuses do coração, ídolos do coração, né? Vamos lá. Aqui eu estou me mantendo fiel à exposição da revista aqui, né? Mas eu colocaria aqui sexo, dinheiro, colocaria a palavra forma por goleiro, tá? Alguns especialistas do comportamento humano, da psicologia social, trazem que o que move o mundo é o dinheiro, o poder e o sexo. Tá? Vamos lá, vamos tentar aplicar para nós, Igreja do Senhor Jesus, essa tríade aqui. Sexo, apesar de ser algo que sexo foi feito por Deus, tá? Começaram essa prerrogativa aqui, só que tem seus padrões mediante ao direcionamento bíblico. É para ser feito entre marido e mulher, tá? Mulher e marido, tá? Dentro dos padrões bíblicos. O que é fora disso, adultério, prostituição, biblicamente é pecado, tá? Mas, para um ritual, hoje, eu pelo menos desconheço, né, graças a Deus, alguma igreja evangélica que faça algum ritual que envolva sexo. Tá? Eu pelo menos desconheço, graças a Deus. Se tem por aí, não sei. Tá? Porque na antiguidade tinha, lá quando a gente vai para Roma, a gente vê que lá tinha o culto ao Deus Baco, com rituais, né? Da onde vem a bacanalha, né? O bacanal, né? Tinha a bacanalha ali, era a prática ritualística do culto ao Deus Baco, da onde vem o bacanal, né? Como nós conhecemos a palavra bacanal. Igreja evangélica, hoje na questão do sexo, precisamos ter o cuidado para nos comportarmos dentro dessa área, dentro dos padrões bíblicos, bom, mas ritual que envolva uma liturgia que envolva sexo, sobre todos isso. Dinheiro e fama ou poder, isso tem nos nossos arraiais ou não tem? Tem, né? E aí eu vou dizer para vocês, sem nenhuma exceção de denominação, isso tem em todas as denominações, todas sem exceção, umas mais, com mais evidências e outras menos, tá? Dinheiro, poder, tá? O sexo ali há também as imoralidades, mas não dentro de um contexto ritualístico. Agora, dinheiro e poder, sim, e muito. E às vezes sobre um ato de piedade, que é aquilo que Paulo fala, né? Ainda aparentando uma vida piedosa, mas vivendo uma vida de apostasia, né? Nós temos aí a teologia da prosperidade, prometendo bens, trazendo um jugo sobre comunidades de que se você não tem uma exposição de uma vida financeira, porque de fato você não é abençoado por Deus, isso é uma praga, isso é uma deturpação e distorção completa do Evangelho da Graça. Porque Deus não chamou todos para serem ricos, tá? Então nós temos isso, e ainda que graças a Deus nós enquanto denominação, a IPD enquanto denominação, não aderem à teologia da prosperidade, não se assustem com mercenários que possam vir a ter em nossos meios, tá? Então, não se assustem.
bem como fama também, politicagem eclesiástica, poder, né? Alguns líderes que vivem como se fosse autarquia, não, porque aqui eu sou o pastor, eu que mando, entendeu? Então, isso existe muito nos nossos arraiais, e ele volta a dizer, sem exceção, todas as denominações, históricas, pentecostais, não pentecostais, sem exceções. Tá? Então, compete a nós, dentro da nossa individualidade, daquilo que Deus nos chamou e nos alcançou, nos transformando, é sermos fiéis a Ele, como corpo de Cristo, que sendo sustentado pelo Senhor e pelo seu Espírito. Amém? Vamos entrar aqui agora no segundo ponto, que são as razões de Deus frente ao seu agir, também proposto dentro aqui da nossa lição. Porque quem é Deus, né? Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira, né? Verso 12, que a gente inclusive deixou como texto base, nós podemos perceber que Deus, Ele não olha para o seu povo com rancor, com ira e desejo de destruí-lo. Deus quer salvá-lo de si mesmo e de seus pecados, tá? Então, é assim que Deus faz com o pecador também. Deus convoca o pecador, Deus chama eficazmente o pecador, até mesmo porque o pecador por si mesmo ele não pode se voltar ao Senhor e fazer, comportamentalmente falando, algum bem espiritual, decidir por Deus. O pecador por si mesmo ele vai viver na prática da impiedade, cada vez mais afastado de Deus. E quando nós olhamos essa convocação do profeta, ele convoca ao arrependimento, na certeza de um Deus gracioso e misericordioso, então nossa pecadores. Pelo que fizemos, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa e não deste ouvidos à nossa voz, à minha voz, diz o Senhor, ao verso 13, no capítulo 3. Deus aqui, Ele ao nos revelar a verdade sobre nós mesmos, nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos pecados e buscarmos o perdão dele mesmo, mediante verdadeiro arrependimento. O pecador, quando alcançado pela mensagem do Evangelho, ele se volta para o Senhor. Ele tem a resposta ativa de receber a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. 3. Porque Ele é o nosso esposo, a analogia aí novamente de vida conjugal. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Verso 14. Ora, Israel e Judá tenham se prostituído, ainda que em compromisso matrimonial com Deus, e ainda que o Senhor tenha dado carta de divórcio, ele não queria romper em definitivo com o seu povo que estava disposto a voltar a ser seu marido, na analogia de uma vida conjugal. Lembrando que uma das principais sistematizações que nós cremos dentro de uma perspectiva hermenêutica da leitura bíblica é sermos aliancistas. Que é isso? A teologia dos pactos, né? Hoje nós estamos na administração do pacto da graça. Entretanto, a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança eterna. E nós vamos ver isso reverberado nas cartas paulinas, dizendo que nós somos Israel de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo
das bênçãos de Abraão. Então, a aliança de Deus, ela é eterna. Então, se há alguma quebra de relacionamento, sempre é da parte humana e nunca da parte de Deus. A aliança de Deus com o homem é uma aliança eterna. Quarto lugar, porque Ele cuida de nós. Dar-vos-ei pastores segundo o coração, que vos apacentem com conhecimento, com inteligência. Jeremias 3,15. Aqui é Deus na sua providência, trazendo circunstancialmente, aqui representado na figura de um rei, de um sacerdote, né? Ali, no contexto profético, a fim de cuidar do povo. Né? Então Deus tem sempre os seus meios, caminhos para cuidar do seu povo, e Ele levanta pessoas a fim de exercer o ofício. Aqui no caso, Jeremias está falando de pastores para apacentar com conhecimento e inteligência. Pastor é um termo eclesiástico que se refere aos que ocupam cargos de liderança. Podia se referir ao rei, no contexto aqui, né? Ao governante local, ao sacerdote ou ao profeta. Tá? Veja referências em 2,8, tá? No livro de Jeremias mesmo, bem como também capítulo 17, verso 16. O pastor sem o coração de Deus nos faz lembrar Davi, 1 Samuel 13,14 e Atos 13,22. Relatam isso, sempre a figura de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus e era pastor de ovelhas. Né? Não à toa, Salmo 23, 7 Salmo, que afirma que nada nós teremos falta porque o Senhor é o nosso pastor. Ou seja, o Supremo Pastor cuida das suas ovelhas. Né? Essa é a ideia do Salmo 23, né? O Supremo Pastor cuidando das suas ovelhas. Então, nada nós teremos falta. Porque sua presença será plena. Sucederá que nos multiplicardes, quando nos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor. Nunca mais se explanará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e não fará outra. Esse é o verso 16, tá? Aqui no caso a arca da aliança, ela se fazia como um símbolo necessário da presença de Deus, tá? Mas hoje, os rudimentos da sombra da lei, tudo isso ficou para trás, é sombra. Por quê? Hoje nós temos Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, tudo aquilo que traz um adicional ao Evangelho da graça de Deus, figura de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tudo que a gente tenta adicionar vira legalismo. Tudo. Tá? Tudo é tudo mesmo. Eu quero botar um símbolo judaico aqui porque faz uma lembrança, uma alusão à presença de Deus. Legalismo. Eu quero evidenciar para que seja mais robusto a minha fala, porque se eu for só pregar a Bíblia, me deixa incompleto na minha fala. Se for esse o pensamento, legalismo. Se num sermão você acha necessário ter que citar institutas de João Calvino, legalismo. Qualquer expressão teológica, legalismo. E aqui eu quero deixar claro que não há problema nenhum. É válido, é bom, aí vai na intenção do coração. Tá? Eu preciso, porque senão não fica completa a explicação, não fica completo aquilo que Deus quer falar. Legalismo. Você pode trazer como adereço de conhecimento, mas a palavra de Deus ela é suficiente para nós. Tá? Então, é a mesma questão aqui da arca que se fez
necessário como um símbolo da presença do Senhor durante um tempo. Tá? O símbolo não seria mais necessário, porque a presença de Deus seria completa. A arca ocupou um papel importante na história de Israel, que era necessário que ela servisse de símbolo da presença de Deus com o seu povo, que ela expressa em Êxodo 25, versos 10 a 22, Deuteronômio 10, 1 a 5, 1 Reis 8, 9, mas para os tempos futuros, Jeremias anuncia, isso seria obsoleto. Tá? E aqui o link deixou muito bem registrado de que muitas vezes nós tendemos a nos inclinar a coisas. Tá? Aqui nós estamos falando do templo, a gente deixou aqui registrado o templo. Se não se tomar cuidado, você cai, sim, no ídolo do coração. Né? Lembrando que o Novo Testamento deixa muito claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque Deus ele busca o quê? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele falou isso para a mulher samaritana, né, que Deus está procurando os adoradores que os adorem em espírito e em verdade, respondendo a ela acerca de como adorar. Era um monte de heresia em Jerusalém? Não, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito a e em tradição verdade. também é um grande empecilho. Oi? A tradição das igrejas, eu vejo também muitas vezes como um pouco de empecilho, para a gente adorar um Deus e fazer alguma coisa que seja para a igreja, para o homem, é um termo. Concordo. Eu entendi o que tu quis dizer, mas a palavra para isso não é tradição, é tradicionalismo. Tá? Porque tradição é válida. Não estou aqui para mudar o mundo, mudar a tradição. Nós temos uma tradição denominacional, a tradição reformada, a tradição presbiteriana, né? Tem a tradição batista, tem a tradição metodista. Agora, o tradicionalismo a ponto de não. Porque se não fizer assim, Deus não vai agir. Aí entra ídolos de coração. O tradicionalismo ele mata. Eu aprendi direitinho, aprendi contigo isso em uma das suas aulas. Nunca mais esqueci. Tem uma frase que foca bem essa diferença, porque a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Rapaz, agora esse arcabouço filosófico você não tinha compartilhado ainda comigo. Você só me deu só uma essênciazinha de vida, tá vendo? Não quis dividir completo, né? Então, vamos aqui reforçar a fala do nosso eloquente e propedêutico presbítero. Então, a tradição ela é a fé viva dos que já se foram e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Olha, que reflexão profunda. Hein? Não esqueça, pai, mas está escrito lá na minha agenda que já precisa. É isso, bota aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ok, gente? Deu para entender isso aí? Ficou tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, nossa fé viva é hoje. Jesus é o nosso Senhor. Tá? Jesus é o nosso Senhor. Nós não precisamos de adereço, porque a obra completa de Deus em favor de nós é completa, é acabada, é consumada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo que se encarnou e substitutivamente pagou o preço em nosso favor. Tá? Esse tempo de que Jeremias fala, ele é todo o tempo depois da ressurreição. Eu pergunto porque no versículo seguinte ele fala: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e elas se reunirão todas as nações em nome do Senhor,
já não levam segundo a dureza do seu coração maligno. Eu não vejo nesse versículo algo muito claramente paralelo ao que vem depois da ressurreição de Cristo. Né? De certa forma, a graça se abriu para o mundo inteiro e não existe essa centralidade de Jerusalém. Então, qual exatamente é o tempo profetizado aqui? Assim, essa sua colocação, assim, para eu te responder, eu não consigo, pelo menos por hora, responder de outra forma que não teológica. Então vamos lá. As profecias do Antigo Testamento, tá? E aqui volto a reforçar que nós temos um paradigma de um pressuposto hermenêutico. O que é um pressuposto hermenêutico? A hermenêutica é uma das ciências da interpretação da Bíblia, onde nós vamos ter um pressuposto que é como se fosse a regra do jogo, para você fazer uma boa exegese, a interpretação do texto. Então, quando você olha para a Bíblia como uma revelação progressiva, você tem os pressupostos. O nosso pressuposto é o pressuposto da teologia reformada. Então, nós entendemos que as profecias do Antigo Testamento, elas são para aquele tempo. Mas, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós temos um princípio hermenêutico que nos ajuda dentro de uma compreensão de que o Novo Testamento ele interpreta o Antigo. Tá? Então, assim, nós vemos que as profecias elas podem ter um duplo sentido. Por exemplo, o menino nos nasceu e um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, né? Isaías 9,6. Aquilo ali é para o rei Ezequias, mas hoje a gente aplica a Jesus. E aí a discussão acadêmica, que eu não vou entrar aqui no meu propósito da aula, se o profeta tinha ou não tinha a mentalidade de estar profetizando acerca de algo futuro, o que para aquele contexto ali o futuro é o nascimento. Posteriormente nós vemos na narrativa que é o nascimento do rei Ezequias, tá? Mas se aplica em Jesus Cristo com o Antigo Testamento, dentro dessa prerrogativa do Novo Testamento, interpretar em muitos casos, em passagens paralelas, o Antigo, sim, é o que nós chamamos em teologia de sensus pleno, que é a compreensão plena, a partir do Novo, acerca de algumas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, quando fala sobre a Virgem que dará a luz, por exemplo, que é, se não me engano, Isaías 7,14. É uma passagem que no Novo Testamento fala claramente e fazendo uma alusão a esse texto de Isaías 7,14. E ali, você ao interpretar, deduz-se que seja a Virgem Maria, naquele momento, mas para aquele momento ali de profecia, no tempo em que viveu o profeta Isaías, e aquilo ali foi profetizado, será que ele tinha isso em mente? Quem seria essa virgem? Entendeu? Então há essas discussões, há essa forma da gente enxergar o texto como duplo cumprimento, mas quando a gente tem uma passagem muito clara, o Novo Testamento fazendo alusão às profecias do Antigo, e aí a gente, como eu falei, sensus pleno, a gente interpreta com base no Novo. Porque o que talvez você fique com um pouco de raiva de mim é que eu não sei te dizer exatamente sobre esse texto com conexão ao a posterior. Apesar de eu estar fazendo algumas aplicações a nós acerca de Jesus Cristo, porque é a ponte que a gente sempre costuma fazer com as aplicações para a nossa vida prática, que somos discípulos de Cristo. Tá? Agora, eu não sei te precisar agora, com convicção, se esse texto tem alguma conexão direta com a posterior. Depois, vou te passar meu telefone e mando um link, eu vou pesquisar isso para você e te falo, sem dúvida. Mas eu quis trazer esse arcabouço todo para você ter uma compreensão, porque pode ser, mas pode não ser, tá? O duplo sentido da profecia, né? Ok? Razões de Deus. Sexto lugar, porque Ele é o nosso Pai.
Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Esse é o verso 19. Deus não quer um relacionamento de serviço e trabalho. Deus quer estabelecer um vínculo familiar, um lar com os redimidos, Ele como Pai e nós como seus filhos. Eu volto a fazer uma aplicação novamente aqui, para nós hoje. Jesus tem um dado momento que ele fala para os discípulos que não vou chamar mais vocês de servos, e sim de meus amigos. Tá? Então, é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona conosco. E ele tem diversas formas para se relacionar conosco. Porém, nós temos uma forma de nos relacionarmos com Ele. Quando nós oramos ao Senhor, adoramos o seu nome e vivemos uma vida também de piedade e devoção. Mas a forma de nós falarmos com Deus diretamente é através da oração. 7º lugar, porque Ele nos cura. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Aqui no caso está falando de uma cura que é muito superior a qualquer cura física, né? E a cura espiritual, a cura dos nossos pecados, uma transformação de vida. E aqui um detalhe que eu esqueci de comentar em cima: Pai me chamarás de mim, não te desviarás. É a garantia que o Senhor nos dá também e nos assegura de nós permanecermos até o fim. Aqui no contexto que está restaurando, convocando o povo ao arrependimento e restaurá-lo, a fim de que eles não se desviassem mais dele. Bem como também aqui a cura espiritual, que é a principal cura. Temos muita ansiedade por uma vida ordenada, saudável, estável, porém nem sempre vivemos dias assim. O problema principal, contudo, não é sermos atendidos em nossos desejos, nem atingir nossas metas pessoais, mas sermos perdoados e curados dos nossos pecados. Terceiro ponto da nossa aula é acerca da reforma, a necessidade de nós termos uma reforma em nossas vidas, né? Nossa vida espiritual. E aí, proposto na revista aqui, né, o comentarista traz aqui 4 pilares acerca de uma reforma que precisamos em nossas vidas. Né? Ele cita aqui Wright: o arrependimento é constituído de 4 elementos. Sinceridade. Deus é absolutamente sincero, não existe qualquer lapso ou desvio em seu caráter, sua oferta é verdadeira e seu amor extravagante. Por conta disso, nossa resposta precisa ser igualmente sincera. Engraçado que tem uma história acerca das estátuas, né, gregas, né, antigas, né, que as mais valiosas eram as que de fato eram de ouro, porque as que pareciam, não é que nem joias hoje em dia, as que são folheadas, você precisa sempre estar ignorando o ouro, mais naturalmente você mantém ele com um brilho diferente, por assim dizer. Né? Então, as estátuas gregas antigamente eram as que não eram de ouro, que é o material mais puro e mais valioso naquele contexto grego, não precisava da tal da cera, né? Por isso sinceridade vem daí, que é sem cera, tem a ver com isso, sem cera, será algo puro e legítimo, porque essas estátuas que não eram de ouro puro e legítimo passavam-se cera e enceravam ela e ela era polida. Então, sinceridade vem daí, a raiz da palavra sinceridade. Também orientação para Deus, né? O arrependimento genuíno nunca se limitará a uma dimensão humana, uma busca de arrependimento ou um desejo por felicidade. Não, o arrependimento implica uma completa desistência de si mesmo, das próprias forças e uma entrega incondicional à mão de
tudo o que fizer, tudo que fizemos de errado, fizemos diretamente contra ele. Tá? Salmo de arrependimento, Salmo de Davi, né? Salmo 51, confesso o seu pecado. 3. Reação à graça, o arrependimento é um milagre, portanto é algo que Deus produz em nosso interior. É o chamado eficaz que Ele faz quando Ele nos convoca à transformação do Evangelho, pela mensagem do Evangelho, a transformação através de Cristo, pela mensagem do Evangelho. É aquilo que é o chamado eficaz que nós conhecemos. Então, isso ocorre em nosso interior, né, com a oferta da graça, uma resposta ao seu convite gracioso. Dificilmente um marido traído receberia novamente uma esposa adúltera, mas é exatamente isso que Deus quer: sua esposa, seu povo, de volta para Ele com exclusividade. E obediência, com arrependimento da boca para fora, não tem qualquer serventia, talvez alivia. Consciência culpada, dentro do que nós vimos anteriormente, tem a ver mais com remorso, né? Quando você de fato não se arrepende verdadeiramente. Né? Talvez havia consciência culpada por alguns dias, mas não traz verdadeira reconciliação com Deus. Nos arrependermos é necessária uma resolução de não voltarmos a cometer os mesmos pecados. Algumas aplicações aqui. Primeiro, a salvação é totalmente pela graça soberana de Deus, desde o chamado ao arrependimento até a restauração. A obra é completa, do início ao fim, por Deus. Tá? Nós chamamos de monergismo, que é algo unilateral, desenvolvido totalmente por Deus. Nós apenas respondemos ao chamado da graça eficaz em nós. Então a obra salvadora é do início ao fim no Senhor. A fidelidade de Deus é inquebrável, mesmo quando o homem quebra a aliança. Lembrando que Deus nunca quebra a sua aliança. O homem que é infiel, Paulo fala isso para Timóteo, tá? 2 Timóteo 13, se nós somos infiéis e ele permanece fiel, nós não pode negar-se a si mesmo. Né? Isso Paulo fala para Timóteo. 3. O povo de Deus pode cair profundamente, mas Deus não rejeita os seus eleitos, antes os disciplina e os restaura. Consequências do pecado ficam, porém, aqueles a quem Deus quis salvar por sua soberana graça, esses serão a seu tempo, pelo que Paulo fala, na plenitude dos tempos, pleroma, né? Lá Paulo fala com relação a Jesus Cristo, mas no tempo de Deus, Deus age na vida daqueles a quem Ele quer salvar. E o papel, o quarto lugar, dos pastores fiéis é parte do cuidado soberano de Deus com sua igreja, para alimentar e conduzir seu povo à maturidade, como Ele faz hoje conosco também, nos fazendo congregar como famílias da fé, onde nesse ajuntamento que nós entendemos como igreja, a fim de edificarmos a nossa fé, e quantas vezes nós não somos edificados no convívio com os nossos irmãos. Aqui, se nós abríssemos para cada um contar um pouco do que tem de experiência em vida comunitária, não tem dúvida que todos teriam belíssimos relatos a trazer acerca do ajuntamento, da vida em congregação, da vida em comunidade da fé, que é o que nós entendemos que é a reunião dos eleitos do Senhor, que é a reunião da igreja, uma viva esperança de que um dia Ele vai voltar para buscar os seus. E aí, algumas considerações finais, onde nós vamos convergir na pessoa de Cristo, que é o esposo fiel que restaura a noiva fiel. Tá? E Paulo, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, tá? E a si mesmo se entregou por ela. Tá? Ele cumpre a aliança quebrada com Israel e Judá. E
em seu sangue estabelece um novo pacto. Na ceia, o Senhor tomou também o cálice e disse: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança derramado em favor de nós. Então, ele restaura isso que etnicamente o povo de Israel falhou, né? E aí o apóstolo Paulo lamenta lá em Romanos 9, né, por conta dos seus compatriotas, né? Mas na carta aos irmãos da Galácia ele fala que nós somos o Israel de Deus. O apóstolo Pedro também, lá para a Ásia, ele envia a carta dizendo que vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Então, a graça alcançou os gentios, e hoje nós somos o povo de Deus. E Israel é típico, ele é hoje necessário, ele tem a necessidade de ser alcançado pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus. E como nação, de uma forma global, eles não reconhecem a messianidade de Cristo. Como Leonardo, Cristo quer dizer a messianidade de Jesus, tá? Então, o senhorio de Jesus. Então, quando o judeu hoje se converte, ele vira igreja. Vai manter as suas tradições? Vai, porque é uma tradição ética, que não tem nada a ver com hoje, tá? A gente não precisa botar kippah, entendeu? Estola, essas coisas. Não tem necessidade de nada disso, tá? Mas eles, por questão de tradição ética, talvez mantenham, tá? E aqui apenas abrindo um parênteses, que tem a ver também com a nossa perspectiva hermenêutica, aí já no contexto escatológico, tá? Existe um erro, tá? Por alguns aí, estou falando dentro da nossa perspectiva, que majoritariamente nós presbiterianos somos amilenistas, tá? Na perspectiva escatológica, os eventos futuros não dependem em nada de Israel, em nada, tá? Então existe um grande equívoco em achar que Israel hoje é o povo de Deus, tá? E 3, se a gente puder, se a gente puder fazer uma analogia do tempo de Israel antes de Jesus, né? Eles diziam que na Bíblia há a separação entre os israelitas e os gentios, né? Eles falavam isso, os judeus e os gentios, todos que não são judeus, né? Hoje a gente pode fazer uma analogia parecida entre os cristãos e os gentios, né? De uma forma geral. A gente usa mais a palavra híbrido, né? Isso. Então, uma pessoa, né, judia hoje, um judeu hoje, se ele não for cristão, ele é gentio. Então, como ele falou, falando em termos de escatologia, o Israel hoje, o Estado de Israel lá na Palestina, não tem nada a ver com Cristo. Tá? Isso é importante a gente frisar. E aqui só para abranger, mas não vou entrar em questão geopolítica. Isso. Não entendo com profundidade, sou uma pessoa que me esclareço, sou antenado aos acontecimentos, sei até que Israel é guerra. Então veja bem, independe de um lado ou de outro, tá? Nós estamos a quilômetros e mais quilômetros de lá, tá? Para você ver algumas aberrações de levantar a bandeira de um lado ou levantar a bandeira de outro, tá? Compete a nós orarmos por Israel, sim, bem como também pelo povo da Palestina, bem como também, ainda que nós não tenhamos apreço, pela cultura lá do Irã, mas temos que orar por eles também, bem como também pela Rússia, pela Ucrânia, pelos países em guerra, porque somente Deus, no seu poder soberano, para aplacar toda essa guerra. E o papel nosso, como cristão, que somos promotores da paz, é orar pela paz, tá? E aí, só para reforçar a sua fala, o entendimento deles era que eles tinham o monopólio da salvação.
esse talvez tenha sido também um dos erros, né? Porque, na verdade, não era um movimento para fora. Eu não vou usar a palavra centrífuga ou centrípeta, porque eu acabo sempre me confundindo isso. Então, vou deixar essas palavrinhas bonitinhas de lado, no contexto de evangelização, né? Mas é Israel, quando Deus forma um povo, e ele é o povo de Deus, eleito lá, chamando Deus, Abraão, de Ur dos Caldeus, e lançando sobre ele promessas de ser uma grande nação. Eles formam um povo, e as nações vinham à luz de Deus, porque a salvação sempre foi pela graça, tá? Pela graça por meio da fé, tá? E Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Isso é graça. Sempre foi pela graça por meio da fé. Só que apontando para frente lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos Cristo, que consumou a sua obra na cruz. E aí hoje nós, 2000 anos passados, tá? Nós olhamos para trás no feito de Cristo e o aguardamos uma viva esperança. Só que naquela época as nações ao redor viam Israel e, ao se aproximar, né, vendo, e às vezes sendo alcançado pela graça e por meio da fé no único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, né? As nações se aproximavam, se juntavam à fé, por assim dizer, judaica, né? Que aí quando a gente chega no período ali de Jesus, você vai ter ali prosélitos, né? Os tementes a Deus, né, que eram nomenclaturas usadas ali para aqueles que aderiram à fé do povo, né? Mas infelizmente o povo étnico de Israel não recebeu a Cristo como o único suficiente Salvador, não foi desvendado as vendas dos olhos, né? Como Paulo diz, né? E um aspecto importante que a gente quase não comenta, né? Na verdade a gente comenta que foram os judeus que mataram Jesus Cristo, muito pelo contrário. Foram os judeus que primeiro acreditaram em Jesus Cristo, né? Porque todos os apóstolos são judeus, não é mesmo? No sentido étnico, sim. No sentido nacionalista, não. Sim, né? Mas e ninguém matou Jesus Cristo, né? Assim, ele foi morto por livre e espontânea vontade para nos salvar. Exato. Essa é uma falha importante, tá? Que é o primordial, não é você se ater a uma jurisdição, daí ficam os historiadores, né? A uma jurisdição de foi Roma, foi judeus por conta da sua religiosidade. Isso não compete a nós, porque a Bíblia deixa muito claro que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós, tá? Eu só fiz esse comentário para poder fazer um contraponto para que a minha fala não seja nem sionista e nem antissemitista, tá, pessoal? Tá? Então, assim, a minha primeira fala, né, é mais para esse aspecto, mas a segunda fala que eu falei aqui é que os primeiros convertidos eram judeus, né? Sim. Então, assim, os judeus aceitaram Jesus, né? E isso está, essa sua fala, só corroborando, eu aqui agora a mente o texto de João. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, é um texto que muitas vezes as pessoas usam isoladamente, porque ele, citado assim, está isolado. Só que no verso 31, Jesus disse que aquele que permanecer em mim, então verdadeiramente serão os meus discípulos. Se eu não me engano, é isso que está dizendo, não. Tá? Então, é aquele que permanece em Jesus. Por quê? Porque tem a historinha em João 8 que está dizendo que os judeus eram nele. E aí ele fala que aquele que permanecer em mim, então verdadeiramente são os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 ele vai dizer: se pois o Filho nos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então, glória a Deus. Jesus é a verdade que liberta. E aí compete a nós, eu ia esquecendo esse pequeno detalhe, como no Antigo Testamento as nações vinham até Israel, hoje nós como igreja vamos
ao mundo e pregamos o Evangelho a fim de que a graça alcance o pecador e transforme o pecador para a vida do reino. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, é através de Jesus que os filhos rebeldes são trazidos de volta. E aqui é uma boa conexão com a aula, tá? Onde Deus convoca ao arrependimento, no contexto de Israel ali, o profeta estava profetizando dentro de um contexto de afastamento do povo de Deus, né? E aí fazendo aquela analogia toda de uma vida conjugal, né? De um adultério espiritual com o Senhor, mas em Jesus, aqueles que estão afastados e também, responsabilidade nossa, esse indo, né? O ir é um movimento constante, e aí a gente prega o Evangelho a fim também de impactar esses que precisam ser restaurados pelo Senhor Jesus. Amém? Amém. Finalizou aí? Finalizou, né? Mais alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Não tendo dúvidas, nós temos dívidas, né? Que o Senhor possa nos abençoar, guardar o nosso coração a fim de que tenhamos uma vida íntegra, pura, reta diante do Senhor, para que vivamos uma vida de devoção, piedade, prática de misericórdia ao próximo, a fim de que, através das nossas vidas, nós cumpramos aquilo que o Senhor de fato nos chamou para ser, comunicadores e embaixadores do seu reino. A palavra embaixador é a palavra que Paulo usa, né? Igreja de poder. Que Deus nos abençoe e possamos ter essa consciência, que é a consciência da mente de Cristo, e estejamos disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Meus irmãos, nós tivemos agora, né? Acabamos de ver uma aula da classe Logos. E vamos orar agradecendo a essa exposição e pedindo que o Espírito Santo nos abençoe. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito de bom em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao seminarista Alisson Santos, Pai, pela exposição que ele nos deu, Pai, pela sua disposição em compartilhar a palavra conosco. Continua abençoando cada vez mais a sua vida e a sua família, Senhor. Ser com as nossas vidas nessa semana. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. E vamos aos nossos motos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Segundo moto, Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, meus irmãos. Uma ótima semana a todos. Nos vemos no domingo. Um abraço. Tchau, tchau.